Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender os mistérios dos céus. Principalmente essa aparição que foi aí no oeste de Virgínia, que eu vou explicar para vocês como que isso tem a ver com o próprio céu e como que a vinda do Messias, ao meu entender, ela está mais próxima do que a gente imagina, tá? Você precisa entender, antes de iniciar esse vídeo, que nós vamos falar sobre a cultura cristã, de maneira mais mística, de uma maneira onde todas aquelas passagens de patriarcas e de profetas vão ser interpretadas pelo nosso conhecimento atual. 2.000 anos depois, 4.000 anos depois, eu acredito que nós já temos conhecimento e sabedoria para poder distinguir o que os antigos viam no passado. E nós vamos falar sobre esse assunto. Peço você para deixar o seu like, verificar a sua inscrição. Eu também recomendo participar do nosso canal de notícias, Notícias Libertárias, que está aqui na descrição. E, evidente, conhecer o curso de inteligência artificial. Meu irmão, é o futuro, não tenho o que falar. Imagina você trabalhar e você fazer R$1.000, R$1.500 em 2, 3 dias de trabalho. É o futuro. Você não precisa falar inglês, não precisa de curso superior, não precisa saber programação. Eu não tenho computador. Com o smartphone você consegue trabalhar. Porque simplesmente o ano de 2024 foi o ano que mais cresceu a inteligência artificial. 16 vezes no mercado. Não teve nenhum mercado que cresceu tanto. E já é previsto para 2025 a mesma coisa. E não tem gente trabalhando com isso. Então, se eu fosse você, para ontem, eu aprenderia. Aqui na descrição tá excelente um curso com certificado validado. Maravilhoso, meu irmão. Eu sou um dos professores, tem que ver os testemunhos dos alunos. É maravilhoso, tá aqui e se encontra na descrição. Pois bem, senhores. Eu vou tirar o som e vou colocar aqui para vocês verem o que os caras gravaram no ano de 2025, ó. Tá vendo? Dia 20/1 de 2025, o calendário americano ele é diferente do brasileiro. Olha só o que eles gravaram aqui, ó. Olha só o que eles gravaram aqui. Uma linha reta que vinha do céu. Olha que coisa interessante, né? E com vários pratos iluminados aqui, ó. Olha só para você poder ver. Cara, isso aqui eu vou explicar para vocês, mas justamente eu já dei uma aula, eu já trouxe uma aula para vocês sobre a cosmologia de Enoque, né? Lembra dos lugares iluminados? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esses pratos iluminados. Tá vendo aqui, ó? As camadas para cima, as camadas para baixo. É basicamente isso aqui, ó. As camadas para cima, as camadas para baixo. E isso na cosmologia de Enoque. Inclusive, eu trouxe uma aula sobre a cosmologia hindu, camadas para baixo, camadas para cima, mesma coisa, tá? Então, a cosmologia dos hebreus também. E por que eu acho interessante a gente falar, né, sobre essa gravação que ocorreu agora dia 20 de janeiro aí, né, no oeste da Virgínia. O pessoal fala, isso aí são as cidades, a iluminação das cidades, que simplesmente a iluminação bateu na nuvem. Meu irmão, ninguém fica vendo isso aqui todo dia, não. Se fosse iluminação de cidade, todo dia a gente via isso aqui, não é todo dia. Isso aqui aconteceu, provavelmente não vai acontecer de novo. Mas os caras sempre arrumam uma desculpinha, né? É incrível. Então nós temos aqui essa iluminação, tá? Olha só, inclusive, deixa eu voltar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o ponto de iluminação que vem aqui de cima e esse filamento ele vem descendo. O que eu quero dizer para vocês? Aonde que eu quero chegar? Tá? O vídeo ele se repete, ele continua na mesma, depois dá um zoom aqui, ó, para poder mostrar. Olha aqui. Olha aqui, só para vocês entenderem, tá? A luz atravessando, ó. E olha só, essas camadas passando por aqui. O que eu quero dizer para vocês? Aonde que eu quero chegar? Pois bem, nós temos aqui algumas imagens. Essa imagem aqui é uma excelente imagem para eu poder começar a explicar isso aqui para vocês. Inclusive a imagem ficou até um pouco maior aqui, mas é basicamente essa imagem aqui, ó. Que imagem que é essa? Essa aqui é uma imagem, um quadro do período renascentista, né, onde ocorre a retratação do sonho do patriarca Jacó. Tá? O povo cristão muitas vezes não dá valor para essa história, mas o povo judeu tem essa história em mais detalhes, né? Onde o patriarca Jacó, acho que ele estava fugindo do seu irmão,
E aí ele adormece, né, numa região do deserto, coloca sobre a sua cabeça uma pedra, e ele tem um sonho com Deus. E nesse sonho, o Deus se apresenta para ele, fala que é o Deus de Isaac, de Abraão. E aí, o que acontece? Ele vê uma escada onde os anjos descem e sobem. E aí ele fica intrigado com aquela escada, né? Só que essa escada é uma escada entrelaçada, né? No livro das Sagradas Escrituras da Bíblia, não tem essa menção com riqueza como tem na menção aos judeus. Mas essa escada é uma escada entrelaçada. E por que essa escada é uma escada entrelaçada? Você já percebeu que Deus fala por parábolas, né? Quando você pega as Sagradas Escrituras, quando Jesus está pregando, está lecionando, os discípulos perguntam para Jesus, mas por que você fala por parábolas? E aí ele explica para as pessoas que muitas pessoas não vão ter o entendimento, né, nem das coisas simples, então muitas vezes utiliza-se parábolas para ficar mais fácil do entendimento. Então o Criador fala por parábolas, tá? E aí você tem essa escada onde os anjos acessam, ó, tá? Qual que referência que é essa? Você vê a iluminação em cima, olha só, nós temos uma luz muito forte em cima e nós temos essa escada descendo, inclusive dos céus. Mesma coisa aqui nesse vídeo, ó. Nós temos uma... deixa eu pegar o vídeo aqui. Nós temos uma iluminação em cima. Se eu pego... nós temos uma iluminação em cima e a escada vai descendo também. Tá, o que isso eu quero dizer para vocês? Provavelmente, eu não sei se vocês já viram isso aqui, mas eu vou explicar. Ai, meu Deus, esse é o nome de Deus. Sim, é o nome de Deus, tá? Em hebraico é o nome de Deus. Eu sou o que sou. Agora, evidentemente, tá? Eu não vou entrar nessa história aqui de debate filosófico. Se eu fosse você, usaria o nome de Jesus, que é como ele se apresentou para nós, seres humanos. Mas tudo bem, eu não sou dono da verdade, não quero ficar enchendo seu saco aqui. Mas basicamente é o seguinte, o que eu quero te mostrar? Perceba que essa imagem, né, da escada descendo, o quadro, né, da escada de Jacó, olha como é que ele desce em espiral, é incrivelmente semelhante ao DNA humano, tá? E aí entra um pequeno detalhe, né? Esse espaçamento entre o DNA, né? Que espaçamento que é esse? Tá vendo aqui, ó? Cada tipo de camada de elemento químico do nosso DNA tem um espaçamento. Eles descobriram um padrão desse espaçamento, que é 10, 5, 6, 5. Que em tradução ficaria, né, em hebraico ficaria Yud, Re, Vav, Re, que seria a assinatura de Deus, eu sou o que sou. Que é basicamente o seguinte, dentro do nosso DNA tem a própria assinatura de Deus. Tem outras coisas, se eu for falando para você sobre a assinatura de Deus, tem uma estrutura celular que é no formato de cruz, que liga toda o corpo humano. Sem essa estrutura, o corpo vira purê de batata. Depois um dia eu falo sobre isso, mas o que eu quero que você entenda, que eu acho que é importante para a aula de hoje, é você entender que o DNA humano ele tem uma assinatura ali dentro, né, do próprio Criador dos céus e da terra. Eu sou o que sou. E aí, nesse DNA, muitas vezes nós representamos, estudiosos, a gente pega essa referência como se fosse a escada de Jacó. Porque Deus, ele chega para Jacó, aqui está um quadro do período renascentista, retratando Jacó dormindo sobre uma pedra, né? Muitas vezes, olha só, Jacó ele teve uma visão com Deus, ok? Não foi algo físico, né? Mas teve outros profetas que teve, né, fisicamente o contato com Deus, né? Enoque, por exemplo, andou com Deus, né? Mas Jacó ele teve uma visão. E nessa visão ele viu uma escada onde os anjos desciam e subiam, onde o Criador tinha acesso. E aí, meu irmão, é uma parábola. Como é que você chega numa pessoa 3, 4 mil anos atrás e fala sobre DNA? A pessoa, naquela época, a maior preocupação da pessoa era saber se as ovelhas estavam dentro dos celeiros, elas foram recolhidas para o lobo não devorar. A maior tecnologia que a pessoa tinha naquela época era a moldagem de ferro para arma. Os caras não faziam nem armadura, porque eles não tinham nem conhecimento. Então,
era derreter o ferro e transformar o ferro em espada. É o que os caras conseguiam fazer de tecnologia. Então como é que você chega num cara desse e fala para ele que Deus acessa, né, o seu corpo, né, através da assinatura dele e lhe traz, né, intuição, ele ajuda e te ampara? Como é que você fala uma coisa para um cara sobre o DNA se o cara não faz nem ideia da existência? O cara não faz nem ideia de molécula, de átomo, o cara não faz ideia de nada. Então você tem que falar através de parábolas. Existe uma frase nas Sagradas Escrituras que diz que vós sois o templo de Deus. E também tem uma outra frase que diz: ao não sabeis que o corpo é santo. Então o que acontece? O corpo humano, por mais que ele venha sofrendo modificações genéticas através de terapias as quais eu não posso ficar falando aqui, né? Por mais que o diabo adore ferrar com a nossa vida, com tudo que ele faz na comida, na bebida, no céu e tudo quanto é canto, o corpo humano ainda continua sendo sagrado, tá? E aí, essa visão que Jacó teve, ao nosso entender, é uma visão que retrata, né, através aqui, um ponto de iluminação com a escada rolando e os anjos acessando, exatamente a questão do DNA, onde o Criador, né, ele vai lá e acessa através do corpo humano, que é sagrado, e traz consigo a intuição, né, para o ser humano. Então, ele acessa através do nosso DNA. E aí, existe uma passagem na Nova Aliança que fala sobre os anjos acessando essa escada também. Só que não de maneira filosófica, e sim de maneira física, para vocês poderem entender, tá? Então, Mateus 4, de capítulo 1 a 11, é quando Jesus foi tentado pelo diabo, ó. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, né, que é o diabo, aproximou dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles te segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Isso aqui acho que é Salmo 91. Jesus respondeu: também está escrito, não ponhas à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Só isso aqui, ó. Botou num monte muito alto, botou todos os reinos do mundo, você já sabe que aqui é plano. A terra, Parará, Poruru, Coelhinho da Páscoa é plana. Você já sabe, só por essa frase aqui. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorareis. Então lhe disse Jesus: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo o deixou e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Infelizmente, a Bíblia, com o passar dos anos, ela foi removendo informações que para mim são cruciais, né? Se a gente pegar Bíblias antigas, tu pega a Bíblia católica antiga, ela é dessa grossura aqui, ó, é dessa grossura. A de hoje em dia tá desse tamanho. Então os caras estão, infelizmente, estão removendo a Bíblia evangélica, então nem se fala, já tiraram livros de dentro, já tá pequenininha. A melhor Bíblia evangélica que existe é a King James 1611, revisão antiga, nem atualizada. Atualizada já não tá nem valendo mais nada. Então os caras estão tirando muita informação da Bíblia. E eu me lembro bem, né, porque eu tenho várias Bíblias aqui em casa, que aqui está escrito que os anjos desceram pela escada. Uma escada que também era em espiral. Tá? Então, olha só, assim o diabo o deixou e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Só que os anjos vieram pela escada, ok? Então nós temos aqui duas grandes referências que nós precisamos falar. Primeira referência importante, dentro do nosso corpo, a estrutura do DNA possui uma assinatura que é Deus, ok? Ok, qual a tradução? Eu sou o que sou, tá? Essa é a tradução que está lá dentro. Beleza, nome sagrado. Nós temos uma conexão com Deus ali, tá? Inclusive, essa é uma referência, né, para Jacó. Outra referência física. Para você adentrar na nossa dimensão, como é que os anjos adentram a nossa dimensão? Você já parou para pensar
que a maioria dos anjos não tem um corpo físico? Por que que os anjos não possuem um corpo físico? Por que que os anjos não têm um corpo palpável, físico? Assim, eles aparecem em visões, eles aparecem em sonho, mas a maioria dos anjos não tem um corpo físico. Quando o anjo se põe a um corpo físico, ele tem que fazer a transmutação. O que é uma transmutação? Ele vai utilizar a energia que ele tem, com o conhecimento que ele tem, para transformar o corpo dele num corpo físico. Mas isso é por um curto período de tempo. Isso não é por um longo período de tempo. Tá? Isso é por um curto período de tempo. Para eu poder te explicar tudo isso, nós precisamos voltar ali, ó, à época da antiga Babilônia, tá? Para você poder entender, que é o que os pagãos faziam. O que os pagãos faziam? E hoje em dia eles também fazem, tá? Os caras das trevas, os caras trevosos. Eles fazem rituais, muitas vezes com muito derramamento de sangue. Para quê? Para que aquela entidade, aquele anjo caído, que é um espírito, ele tenha força e se transforme, mesmo que brevemente, de forma física. Aí o anjo se transforma de forma física e eles começam ali a adorar. O Deus nos veio visitar, não sei o quê. Então eles fazem aqueles rituais para aquele anjo se transformar. O que acontece? O nosso universo ele é 100% plasmático, 99%. Ó. O universo é plasmático. Plasma. Deixa eu ver se a gente encontra aqui. Aqui, ó. Isso não sou eu. A própria NASA fala sobre isso. Os caras já voltaram atrás. Eu já falava sobre isso há mais de 10 anos. E os caras voltaram atrás para afirmar aquilo que a gente já vem falando há mais de 10 anos. A presença de partículas ionizadas, elétrons e prótons se dá no espaço. Por exemplo, ou seja, o universo é um plasma. Está em estado de plasma 99,99% da matéria visível no universo. O universo é plasma. E o que é o plasma aqui? 5 estágios da matéria. Só para vocês entenderem, tá? A matéria não tem 3 estágios, não é só sólido, líquido e gasoso. Nós temos o condensado de Bose-Einstein, que é o zero absoluto, e nós temos o plasma, que é o que? É o estado de plasma, que é o início de toda a matéria. Toda a matéria se origina do plasma, ok? O que é o plasma? É isso aqui, ó, é a força do universo. Ó. Nós temos o sólido, o líquido, o gasoso, né, e o plasma. Só que, na verdade, esse sólido aqui não é desse jeito, seria o condensado de Bose, né, Einstein aqui, que estaria mais para trás. Mas tudo bem, vamos pegar isso daqui. O plasma é basicamente de como que, inclusive, eu acho que deve ter até vídeo aqui, vou abrir o YouTube, só para vocês entenderem o que é o plasma aqui, ó. Só para vocês poderem ver o plasma. Deixa eu ver se a gente tem uma imagem fácil aqui. Vórtex de plasma. Excelente, ó. Só para vocês poderem entender. Esse aqui é o plasma, ó. Tá vendo? Ó? Olha o plasma. É dessa maneira, eu vou deixar o vídeo rodando, é dessa maneira que se faz abertura de portais, é dessa maneira que se vem a nossa dimensão. Os anjos são feitos de plasma e quando eles precisam de um corpo, né, eles fazem essa transmutação por pouco tempo. Então, basicamente, o universo ele é constituído, ó, de plasma. E o que é o plasma? A energia pura. A energia pura que dá origem à matéria. Então, isso é o plasma, tá? Nós temos, inclusive, tem uma outra imagem aqui, né? Tem até do Iberê ali, ó, que essa aqui é muito famosa, essa bolinha aqui, ó. Esse aqui é o plasma que está dentro dessa bolinha aqui, ó. Isso aqui é o plasma, olha só. Olha como que ele se comporta dentro de uma esfera, tá vendo? Isso aqui é o plasma. Quando um raio cai na Terra, aquele raio é plasma, tá? Então, quando você já viu um trovão, um raio lá, um raio caindo, o raio é plasma, tá vendo? Ó? E o plasma se atrai pela matéria, tá vendo? Ó? O Iberê colocou o dedo aqui e o plasma se atraiu pela matéria. Tá bom. Agora que você entendeu que o plasma, né, é a presença disso, vamos voltar àquela imagem para você poder entender. O universo ele é 100% plasmático, né? Então, você já tem na sua cabeça que o universo é plasma. Se o universo é plasma, qual é a temperatura do plasma? Vamos lá. Qual é a temperatura do plasma? Em média, né? Ó, a temperatura do plasma pode variar de alguns milhares de Kelvin até 1 milhão de Kelvin. É uma temperatura absurda. Para vocês entenderem, está numa proporção absurda. Não existe, escute bem, não existe nenhum material
na tabela periódica que consiga sobreviver ao plasma. Diamante, tungstênio, qualquer coisa, liga metálica, não existe nenhum material que consiga sobreviver a uma temperatura que está na faixa de 10 a 6. Não tem nenhum material. Qualquer material da tabela periódica, descoberto pelo homem ou não, em contato com plasma, vai ser transformado em plasma. Então não tem como. Se o universo ele é plasmático, isso já é um consenso. O que acontece quando você tenta sair para fora do domo, se tudo é plasma? Você não consegue sair. Você vai ser destruído. Até o pó. Porque não, e mesmo o pó não vai sobrar. Porque o plasma é uma coisa absurda, é uma temperatura absurda, maior até do que o Sol, para vocês terem uma ideia. É a temperatura que é incondicional para nós. Então você imagina, essa é o universo que nós vivemos, é o universo plasmático. Aqui eu vou colocar Metatron cubo, só para vocês entenderem. Tá? Lembra que eu falei do cubo de Saturno, o pessoal hoje em dia chama de Tesseract, que o nosso universo está dentro de um cubo, protegido dentro de um cubo com águas primordiais, um campo magnético? Pois é, o campo magnético é aquilo que nos consegue afastar do plasma, consegue fazer com que a estrutura fique bem. Existe uma história, eu não posso dizer para vocês que ela é verídica, mas é uma história judaica, ok? No judaísmo nós temos os cânons, que são livros que os judeus aceitam como livros verídicos, inspirados por Deus, inspirados por profetas. E no judaísmo nós temos também livros que foram feitos por profetas ou pessoas de renome, só que eles não consideram inspirados. Então, da mesma forma que na Bíblia nós temos livros, por exemplo, o livro de Enoque fazia presença na Bíblia, mas foi removido. E também existem livros que eles tiraram, falaram, esse livro aqui não é inspirado. E um desses livros fala sobre Metatron, que foi um grande profeta que esteve na presença de Deus e diz que é o criador, um dos anjos que criou aí a nossa realidade. Perceba que o cubo de Metatron é mais ou menos a estrela, a bandeira de Israel. A bandeira de Israel. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Olha só, veja bem, a bandeira de Israel e o cubo de Metatron. Perceba a incrível semelhança entre a bandeira de Israel e o cubo de Metatron. Inclusive, nós temos uma outra coisa aqui, que é eu acho que é o Cabalon, que é o nome, tá? Ai, meu Deus, vou colocar aqui judeu. Vai que eu escrevo coisa errada aqui e apareçam imagens que eu não queira, né? Vamos colocar aqui, Cabala. Vamos ver. Aqui, ó. Inclusive tem a referência dos judeus sobre a Cabala, sobre como que funciona o funcionamento do corpo humano, do universo. Nós temos também essa referência aqui, tá? Eu não quero me aproximar disso nem ficar falando sobre isso. Mas existe essa referência também, tá? O cubo de Metatron, para você poder entender um pouco sobre essa história, é o seguinte. Eu vou resumir a história para vocês. Metatron foi o anjo que criou todas as limitações físicas da nossa realidade. Criou o espaço-tempo, criou o tempo, criou a matéria, criou a aceleração, a velocidade da luz, definiu a velocidade da luz, definiu a gravidade. Então ele criou todos os parâmetros a mando de Deus. Dando um exemplo, não estou dizendo que isso é verdade. Eu não tenho como comprovar, mas são coisas que estão escritas em livros judaicos antigos, tá? Muitas vezes não ortodoxos, tá? Só para explicar para vocês. E aí, Metatron criou essa realidade, através desses parâmetros aí. Por isso que o pessoal gosta de usar muito a Cabala. Você pergunta, por exemplo, para um judeu o que é a Cabala. É uma inspiração divina que fala sobre a criação do universo, criação de tudo. Então os caras usam Cabala para tudo. Eu não gosto, eu acho que Cabala já parte muito pro obscuro. Eu, por exemplo, eu fico de fora dessa. Mas é uma referência, inclusive, à bandeira de Israel deles e tudo mais. Pois bem, então você tem essa criação divina que foi inspirada por Deus, que criou a nossa realidade. Agora que você tem um pequeno conhecimento sobre esse assunto, como é que os anjos que vivem no plasma, numa realidade, adentram a nossa dimensão? Eles precisam passar por um portal. Os anjos precisam passar por um portal e eles precisam desacelerar
o seu potencial, porque como os anjos estão pareados com plasma, os anjos, eles entrando na nossa dimensão, eles precisam desacelerar, né? O tempo para Deus na dimensão do plasma é muito mais menor do que o nosso. Então eles precisam passar por essa materialização. Eles precisam passar por isso. E aí entra o ápice do nosso estudo sobre o DNA humano, que muitas vezes é referenciado também. Por quê? Porque os anjos, olha só esse quadro aqui do período renascentista. Nós temos o que aqui? Uma bola, uma esfera luminosa, que é uma representação do plasma. E nós temos aqui o quê? O que seria o DNA humano, mas também é uma escada verídica, onde os anjos descem por ela e acessam os seres humanos. Podem acessar os seres humanos através do DNA humano e podem acessar a nossa dimensão saindo do plasma e vindo para cá. Tendo essas duas possibilidades dos anjos poderem vir para cá, né? E aí eles desaceleram e vêm para cá. Então a escada de Jacó ela pode ter um duplo sentido. Agora, tentar explicar isso há 4.000 anos atrás talvez fosse uma coisa muito difícil. E aí, basicamente, ficaria numa analogia. Os anjos descem por essa escada. Então, você perceba que vem do plasma, atravessa a nossa realidade, você vê que ela ocorre um desaceleramento e aí os anjos adentram a nossa realidade. Aqui, no caso, Jacó o patriarca Jacó está dormindo. Você tem essas duas referências. E você tem a referência sobre Jesus, né? Assim, né, imediatamente os anjos vieram e o serviram, tá? Que também faz referência aos anjos que acessaram a escada de Jacó física, porque o céu também ele é físico, tá? Então, qual que é a premissa? Lembrando vocês, só para a gente poder chegar nessa parte do vídeo, eu não estou afirmando que isso aqui é verdade. Eu não sei a verdade, tá bom? Eu não sei. Nós estamos usando referências antigas, muitas vezes místicas, para tentar explicar os mistérios do céu, tá? O sagrado, tentar explicar o sagrado. Mas lembrando vocês, eu não tenho um olho de vidro, não tenho capacidade de afirmar que isso aqui é verídico. Eu trago para vocês aquilo que nós temos de mais atualizado, né, e oculto do mundo sobre a criação divina, né, para que vocês possam melhorar a fé de vocês em Deus, em Jesus Cristo. A intenção desse vídeo é vocês conhecerem o sagrado, conhecerem Deus, conhecerem Jesus e se aproximar da santidade. Tá bom? Mas basicamente é o seguinte, os anjos também acessaram essa escada e trouxeram consigo comida para Jesus. Então o que eu quero que você entenda? Tá vendo essa imagem aqui que foi gravada no oeste da Virgínia? Olha só, nós temos um ponto luminoso que ao meu entender seria um portal, ok? Ponto luminoso. Nós temos uma escada que não foi gravada veementemente, as nossas câmeras não gravam todas o espectro luminoso. Todas as câmeras hoje que se comportam os seres humanos só gravam 8% de infravermelho, visão noturna grava 11%, mas olha só, tem 89% de espectro que não é gravado. Então, as nossas câmeras, o olho humano não enxerga tudo plenamente, ok? Mas o interessante é o seguinte, disso aqui que foi gravado, olha só. Parece, não posso afirmar, mas o que dá-se a entender que isso aqui, parece muito, tá? A escada de Jacó, com anjos acessando a nossa realidade. Eles vêm através de um portal, a luz branca, ela demonstra uma velocidade muito forte, e aí ocorre um desaceleramento. Qual que é o desaceleramento? A mudança de cor. Saímos do branco e vimos aqui para o que nós consideramos aqui meio amarelado, avermelhado. Então essa mudança, essa decaída de cor aqui, é como se fosse desacelerando o anjo que está entrando em nossa dimensão. Então essa gravação que ocorreu em 2025 e no final de janeiro, ao meu entender, é um anjo que penetrou na nossa dimensão, está na realidade do plasma, é plasmático, assim como todo o universo, adentra a nossa realidade com muita força e desacelera. Pode ser um anjo amando de Deus, como pode ser um anjo caído, né, para arrebentar com a gente mais do que a gente já está. Né? Eu não sei, como eu te disse, eu não tenho bola de cristal. Mas, para eu poder te explicar
que isso aqui é um portal adentrando um anjo de forma plasmática e desacelerando, eu precisei explicar toda a estrutura a qual hoje nós conhecemos, tá? Então essa é uma aula mística, uma aula cristã, onde nós tentamos, inclusive eu me incluo nisso, nós tentamos desvendar o sagrado, desvendar os mistérios de Deus. Que essa aula traga para vocês, te aproxime mais de Deus, né? A intenção dessas aulas é mostrar para vocês quão belo é a criação divina de Deus, quão belo é essa criação. E que muitas vezes, graças à tecnologia, nós conseguimos gravar momentos como esse, né? E poder mostrar para vocês, tá bom? Espero que esse vídeo tenha trazido conhecimento e sabedoria para vocês. Deixa o maroto, verifique a sua inscrição, participe do nosso segundo canal Notícias Libertárias e, evidentemente, conheça o curso de Inteligência Artificial. Muda a sua vida. Não deixa para depois. Se eu fosse você, eu participava. Curso profissionalizante, certificado nacional, internacional, validado. É um curso que você não precisa ter uma experiência. Não sei fazer nada. Do curso ensino do básico ao avançado, até você aprender a trabalhar com a área. Tudo mastigadinho, passo a passo. Tá? Feito para te ajudar. Tá aqui na descrição do vídeo. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.